Que hora, New Zealand? Que hora, Brasil? Que hora, mundo? Imagina você ter o seu visto para a Austrália negado 3 vezes. Pois é, o meu convidado de hoje passou por essa situação e ele está agora na Nova Zelândia. Hum, mas o que será que aconteceu para chegar a esse ponto? Será que ele fez alguma coisa errada lá na Austrália? Não, 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 não. Já vou adiantar para vocês, né? Eu sei, spoiler alert, mas é porque tem coisas aí que a vida explica ou não explica, né? Ele já vai dizer, viu? Ele vai dar alguma dica de como evitar a chegar na situação que ele chegou. E aí, ele que trabalha numa profissão que, inclusive, a gente já citou numa entrevista anterior, através daquela da Tânia e do Stephen, ele vai dar detalhes de como é que tem sido a experiência dele de trabalhar aqui como CNC Machinist, né? A gente vai explicar um pouquinho o que que é isso também, se for muito específico para você, mas calma, não pula, não deixa esse vídeo para lá só porque você de repente não trabalha nessa área. A gente também tem uma troca de experiência porque, na verdade, a entrevista é com o casal. A esposa dele também vem junto na entrevista e ela vai contar um pouquinho de como é que é essa interação de poder ter casado com um brasileiro e ter filhos com um brasileiro, enfim, toda essa ginga maravilhosa que é essa diversidade cultural quando a gente tem um casal de duas culturas, de dois países diferentes. Bom, se você gosta desse tipo de experiência, de história, de vida, quer dicas, está pensando em vir aqui para Nova Zelândia, você já curtiu meu canal? Já se inscreveu nele? Eu agradeço muito se você já fez. Se não, por favor, aproveita e faz agora, não custa nada, nadinha. E é esse carinho que você deixa aqui para mim que me motiva a continuar com o Que Hora Brasil, que é um projeto de uma rádio comunitária, eu não ganho nada com isso. Ok? E que mais? Ah, claro, se você quiser contar sua experiência também, você vai entrar em contato comigo. Mas antes disso, vamos chamar os nossos convidados de hoje. Querida Bailey e Rodrigo Borges, bem-vindos ao Que Hora Brasil. Oi, tudo? Obrigada. Obrigada. Vocês estão falando de Christchurch hoje, né? Sim, Sim. Bailey nasceu em Christchurch, não é mesmo? sim. É, nasceu e cresceu, então, a vida toda em Christchurch. Na verdade, não. Eu fiquei 9 anos, na minha vida em Singapura. E É, o você? que você estava fazendo na Singapura? Meus pais moram lá. A gente viajou quando eu estava 3 anos e fiquei 9 anos. Não sei por quê. Eu fui na escola lá, tipo uma escola internacional. Foi muito legal. Yeah. But even like being there in an international school, I do believe that you might have contact with the local language, right? So Yeah. you do speak all the languages. Não, eu tinha que aprender chinês, mas foi muito difícil para aprender. Então, agora eu esqueci tudo. Ah, that's a pity. But I saw that you are a Spanish teacher. Sim, eu ensino inglês na Espanha. Oh, eu ensino inglês na Espanha. Eu fiquei lá dois anos. Por isso que o português fica fácil, né, para aprender. Sim, yeah. Yeah. O Rodrigo é de São Carlos, é isso? Interior de São Paulo? Sim, nascido e criado lá, em São Carlos. Uhum. E aí eu vi que você fez Senai, né? Sim, inclusive hoje eu uso o que eu aprendi no Senai na minha profissão aqui. Depois de muitos anos, que eu tinha 15, 16 anos na época do Senai, e voltei a utilizar isso na Nova Zelândia, o que eu aprendi Ah, tantos anos atrás. você teve que fazer equivalência, blá blá blá. Não, não precisei fazer. Eu até pensei em fazer, mas me ofereceram um trabalho que não precisava, e aí eu consegui uma posição até melhor depois, baseado só na minha experiência. Eles confiaram no meu diploma. Muito bem. But Bailey, if you were born and bred in Christchurch, so I believe you have seen the earthquake and all the situation that happened, isn't it, at the time? How Yeah. was it for you? Yeah. It was really crazy, really difficult. I was at school, I was at high school at the time, and I just remember everything shaking, and I
basically froze. And yeah, it was pretty crazy. But it was not the only earthquake I experienced in my life, actually. I also went to Nepal for a missions trip, like 4 years or 5 years after the Christchurch earthquakes, and there was also a big earthquake there. So yeah, very experienced when it comes to earthquakes. But like, did your house went down or was all safe, all right? No, it was pretty safe. We were very lucky, actually, that our house was okay. Just minor damage. Mas lá pro Rodrigo não tem, né? Não tem problema de terremoto, mas a gente tem outras coisas, né, do Brasil. Não, nunca a gente ouviu nem falar disso no Brasil, né? Que Uhum. sorte, É, vocês. é. Mas o que que te fez então sair do Brasil? Bom, eu saí do Brasil primeiramente foi em 2014 com um amigo de infância que a gente cresceu junto e a gente foi para a Austrália, na verdade. E lá eu morei por quase 2 anos. Voltei para o Brasil depois disso por um probleminha de saúde que eu tive uma tendinite crônica no meu braço e eu não conseguia mais trabalhar. E aí eu preferi voltar para o Brasil por um período. E aí tive 3 vistos negados para a Austrália na minha tentativa de voltar. E aí então eu decidi ir para a Europa e foi aí que a gente se conheceu. Ela estava na Espanha e eu estava na Irlanda na época, em Dublin. E aí ela foi para Dublin no final de semana e foi onde tudo começou. A gente se conheceu. Não, E mas assim, para tudo, que eu tô curiosa aqui para saber dessa história da Austrália, que muita gente pergunta e muita gente tem, inclusive, sei lá, medo, receio do fato de que, por exemplo, primeiro, você foi para a Austrália e você foi de estudante ou você foi de turista? não, Na cara e coragem. Estudante de inglês. sim, fui de estudante de inglês. É, eu cheguei lá no final de 2014 e eu tinha um visto de 5 meses de estudante para estudar inglês. E ainda meu visto tinha uma restrição que eu não poderia renovar o visto dentro da Austrália. Eu teria que sair do país. Eu acho que por alguma comprovação financeira que não foi suficiente, ou sei lá, alguma coisa que eles acharam na minha aplicação que eles não estavam 100% felizes com isso. E aí eles colocaram essa restrição. E aí eu tive que sair da Austrália para reaplicar o meu visto. Então eu fui para Bali, que era um voo relativamente curto, que eu tava na outra costa, né? Todo mundo conhece Sydney, Melbourne. Eu estava lá na outra costa, lá em Perth. E aí fui para Bali, apliquei meu visto de volta para a Austrália de lá de Bali, fiquei esperando lá, acho que deu uns 10, 15 dias que eu fiquei lá. E aí deu tudo certo, voltei para a Austrália. Esse próximo visto já não tinha mais restrição nenhuma. Consegui renovar, se eu quisesse renovar dentro da Austrália, né? Mas todo esse período que eu fiquei lá, eu fiquei como estudante de inglês. Uma coisa que os grupos ali de brasileiros, né, lá na Austrália falam sempre é que assim, você vai de estudante, mas é impossível você fazer a vida. Eu acho Hum, que da mesma forma como aqui na Nova Zelândia, né, de só com o que você ganha como estudante, né? É muito difícil. Sim. Ainda é aquela restrição de 20 horas por semana que você pode trabalhar. Acho que até durante o Covid mudou muito isso, eles acho que aumentaram para 40 horas, não sei como tá agora, né? Mas realmente, na época que eu estava lá, as 20 horas era um sacrifício para poder se manter, né? E uma coisa que os brasileiros falam muito lá é de trabalhar cash in hand, assim, né? Sim, Uhum. sempre acontece. E aí, como você sabe por que que eles te negaram 3 vezes? Quando eu voltei para o Brasil, eu já tinha essa intenção de ficar um tempo lá, fazer um tratamento e rever família e tudo mais, ficar um tempinho no Brasil, que já fazia 2 anos, né? E aí eu tinha intenção de voltar com visto de estudante novamente, mas aí eu não queria mais estudar inglês. Nessa minha tentativa, eu queria voltar para Sydney e estudar numa faculdade de música lá. Só que eu fiz tudo por conta e esse foi um erro, acredito que foi um erro gravíssimo de início, que eu tentei aplicar um visto de turismo, e aí eu fiz tudo isso por conta e eu selecionei para um visto de 1 ano, que não sei se tem isso mais, mas tinha a opção de selecionar visto de 3 meses, 6 meses e 1 ano. E eu selecionei a opção que eu queria um visto de 1 ano. E aí
né, obviamente que quando eles viram minha aplicação, depois de estar lá com visto de estudante, ter trabalhado lá já, aí está voltando agora com visto de turista, então não caiu bem, né? Então acho que o erro fatal foi eu tentar entrar de turista novamente. E aí, quando eu tentei os meus próximos vistos de estudante depois, aí eles já tinham essa negativa, vamos dizer assim, né? Então eu já fiquei com o histórico manchado lá, né? E aí, na última vez, eles até mandaram uma carta bem grande explicando tudo isso e falando que acho que foi que eu não tinha vínculo no Brasil, eu não teria um porquê voltar para o Brasil. Mais ou menos assim, foi a explicação que eles deram, né? Então foram 3 vistos, mas eu assumo a responsabilidade porque acho que o primeiro ali foi onde eu devia ter procurado talvez uma agência e ter me instruído um pouco melhor para ter feito isso direito logo de início, né? Então o histórico ficou manchado e aí dificultou muito para os próximos, né? Bailey, why Spain? Because for Kiwis, usually people just go to UK Yeah. and it's comfortable and it's fine. Um, I wanted to learn another language and just have an experience other than the typical Kiwi overseas experience, I think. I just think it's more exciting to be in a country that pushes you out of your comfort zone. Very good. So probably in high school you did Spanish. Yes. Yeah, I did. Yeah, and congratulations for the choice. Yeah. Because as I said, Kiwis usually just go to UK or Canada and they will say like, no, I lived abroad. But like, dude, same No, language. there's no pushing. I think it's cool when you can go somewhere that speaks another language, has a completely different culture, and actually gives you some culture shock. I think it's good. That's when you really grow as a person. What did you like the most in Spain? Or like, how long did you stay there? I was there 2 years. I worked 4 days a week. I worked Monday to Thursday, and I loved it. I lived in Madrid. The culture was amazing. The city, so much to do. There's always people around. And then the best part was in the weekends, I could just travel. So I used to just save my money from my job and travel once a month. Entonces, ¿por qué te va a buscar un novio en Irlanda, en Dublín? Yeah. ¿Por qué no Eu, puedes? eu fui lá com meus amigos, minhas amigas, para só uma férias, como que fala? Just for the weekends. A gente conheceu em um bar, só, yeah. Em Dublin só tem isso, né? Só tem isso. Yeah. E a gente tava falando e he was pretty cool. Sim, but Rodrigo estava trabalhando com o que na Irlanda? Bom, fiz um pouco de tudo lá, né? Igual na Austrália, praticamente. Na Austrália, acho que eu fiquei um pouco mais na área, assim, sempre na área de hospitality, mas fiquei mais trabalhando com restaurante na Austrália. Agora, na Irlanda, também fui para a área de restaurante, mas eu fiz bastante cleaning lá, né? Mas trabalhei com um restaurante lá também, mas é o que eles chamam de kitchen hand aqui, né? Lá eles chamam lá eles chamam de KP. Você fala kitchen hand, lá eles nem sabem o que é, porque lá eles conhecem como kitchen porter. Não sei exatamente o porquê, mas é uma profissão bem famosa para os estudantes que conseguem só as 20 horas ali. Você foi de estudante também? Lá o visto é um pouco assim, é um pouco estranho porque você entra como turista, né? Você só tem que ter a passagem de saída da Irlanda, né? E aí, estando dentro do país, você vai pessoalmente na imigração lá e aplica o seu visto de estudante. Então, na verdade, você entra como turista, né? Porque o passaporte brasileiro pode entrar tranquilamente, desde que tenha uma passagem de saída, né? What about for Kiwis? Kiwis also can enter Europe freely. I don't As a know. tourist, As a yes. tourist, yes, as a tourist. I got a work visa for Spain. I already came with a job. I had a job application already and then went there ready to start. So it was
kind of easy if you do it in advance. Yeah. And then Dublin, I went there for 3 months, but I could only stay 3 months as a tourist because I didn't have the right visa to stay longer. But wait, so you guys met and then you already stayed there? Yeah. We Love at met first sight and that's it? not straight away. I went there for just a weekend and then I went back to Spain. And then we talked a lot, just messaging. And then I decided to go to Dublin to live there for 3 months. I think I went to Spain You went to first. Spain first, maybe. Yeah, for like a couple of days. Yeah. Yep, true. That doesn't count. I thought you were going to say like, oh, I lived in Spain for a few months and then she came to Dublin for a few months. No. You do crazy things in Europe. It's so very nearby, right? So why not? Yeah, chase after people you meet in bars. When you went to Dublin and then you were living there, you had to quit your job. No, it was summer holidays, Ah. school holidays. So I went there in like June, July, August, and then I came back for the next year. And continue working, blah, blah, blah. Yeah. And then why you guys moved to New Zealand? In which point you guys decided to? Well, when COVID started. Yeah, when COVID happened. Bom, primeiro, na verdade, quando tudo começou o Covid, a gente estava aqui ainda, né? Tava aqui na Nova Zelândia, a gente veio para cá para passar Natal de Natal. 2019 para 2020. Uhum. E conhecer foi, minha família. Que eu conheci a família dela só assim, só por mensagens e vídeo e tal. E aí a gente veio para cá, aí eu conheci a família dela. Isso foi em dezembro de 2019. Acho que nós ficamos aqui 3 semanas, mais ou menos. E quando a gente voltou, já era janeiro de 2020. Então, assim, Covid já tinha começado. Inclusive, o nosso voo foi para voltar para a Europa, foi Auckland para China, para Pequim. E já tinha uma galera de máscara no aeroporto. Ninguém estava falando nada, eles mas não se agora comunicavam. a gente sabe que provavelmente Covid tinha começado. Já tinha começado. Eles estavam fazendo testes, fazendo pegando temperatura de todo mundo no aeroporto. Então agora a gente sabe que Covid estava começando. Isso foi, acho que dia 4 de janeiro de 2020, mais ou menos. E foi um procedimento muito estranho, que a gente chegou no aeroporto, a gente desembarcou e, tipo, algumas pessoas do aeroporto que trabalhavam no aeroporto já meio que cercaram, assim, o pessoal saindo do avião, já levaram para uma área que você passava por não sei como explicar, mas acho que uns sensores, e esses sensores mediam a sua temperatura e tinha uma pessoa olhando uma tela e passava um por um, assim, né? A gente, mas o que está acontecendo aqui, né? Eles pegaram nosso cartão de embarque, seguraram de todo mundo e, tipo, eles não comunicaram, não falaram nada em inglês, só se comunicavam entre si. E a gente tava, o que está acontecendo? Todo mundo de máscara, tinha bastante, não sei se era policial, mas alguns seguranças, assim, tinha bastante deles no aeroporto na época. E, bom, agora a gente sabe por quê, mas no dia a gente estava muito confuso, sabe? Tipo, o que está acontecendo aqui, né? Acho que a nossa escala lá era umas 4 horas, 3 ou 4 horas, e a gente fez todo esse processo e já praticamente entrou no próximo avião, de tanto que demorou, quase que a gente perde o nosso próximo voo. Foi esquisito, no mínimo esquisito, né? Yeah. Chegando na Europa, então vocês receberam a notícia de que, olha, ferrou, estamos fechando as fronteiras. Sim. Que Então, começou, acho que o começo foi na Itália e depois Espanha, que ficou pior, assim, da Europa, mais rápido, né? Pior, muito rápido. Então, a gente decidiu para ir no Brasil. Na verdade, we were only dating for a little while. Era recente. Muito recente, mas eu queria ficar com ele, então vamos para o Brasil.
eu fui no Brasil primeiro e Rodrigo não conseguiu Eu não consegui voo, voo, porque não tinha voo. Espanha, eu fui primeiro e você estava tentando pegar um voo, mas não conseguiu até quase um mês, uma uma semana semana depois. 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 Yeah, what happened next? Porque como ela estava em Madrid, o voo da Espanha, de Madrid, no caso, para São Paulo, era bem mais fácil, foi bem mais tranquilo para ela conseguir. E como eu estava em Dublin, não tem voo, não sei agora, mas na época não tinha voo Dublin para São Paulo direto. Então eu tinha que ir para algum lugar da Europa. E aí esse ir de algum lugar para ir para algum lugar da Europa que foi o que complicou, porque o único voo que eu consegui, eu tentei um passando pela Holanda, foi cancelado. Aí tentei um passando por Londres, primeiramente foi cancelado e eles me deram a opção, ou você vai daqui, acho que 15 dias, era uma coisa assim, ou a gente adianta para, acho que era tipo para amanhã, vamos dizer assim. Hum, Aí eu falei, daqui 15 dias já não tem mais, eles vão cancelar de novo. Então, eu hum, adiantei minha passagem, isso eu acho que era umas 5 horas da tarde, eu adiantei para o próximo dia de manhãzinha já. hum. Só fui para casa, peguei tudo, embarquei, e acho que foi um dos últimos que saiu da Europa, assim, fazendo essa conexão. Dublin, Londres e Hum. Londres para São Paulo. A A gente gente ficou. ficou 3 meses no Brasil. Porque quando ela chegou no Brasil, Tudo. não, foi quando ela chegou no Brasil, eu cheguei acho que uns 4 dias depois dela Hum. e cheguei para a notícia de que ela estava grávida. E aí, Dura, começa de Covid. é, e quando logo que eu desembarquei, já recebi a notícia. Então, o nosso plano, na verdade, era ficar no Brasil uns 2, 3 anos, porque ela já tinha até um trabalho encaminhado, já tinha feito entrevista online, então ela já ia começar a trabalhar numa escola de inglês lá em São Carlos, na minha cidade, que foi a escola que eu estudei inglês. Então eu entrei em contato com a dona lá, ela fez entrevista e já Uhum. estava praticamente tudo certo, né? Isso acho que um mês de antecedência e a gente fez tudo isso, mas aí obviamente quando começou a Covid, as escolas também fecharam, escolas de inglês e tudo mais, então Eu tava grávida. é, automaticamente esse trabalho já ia ficar pausado por não sei quanto tempo. E aí, com a notícia de que ela estava grávida, a gente já começou a planejar a vinda para cá, né? Mas lá em São Carlos vocês ficaram onde? Na casa dos seus pais, por exemplo? Sim, na casa dos meus pais. Uhum. Que foi aí onde ela começou o processo do português, de aprender português, porque meus pais não falavam nada de inglês Hum. e ela falava espanhol. Então eu falei, ó, o que você não souber em português, que provavelmente vai ser muita coisa, fala em espanhol e alguma coisa vai sair, né? Comunicação vai sair. E foi assim que aconteceu. Yeah. Mas você se dava bem com seus sogros, Bailey? Sim, sim. Foi difícil para comunicar, mas tudo bem. Eu aprendi português pouco a pouco Por e que que vocês decidiram voltar então para Nova Zelândia? Se estava naquela situação horrorosa de quarentena, ter que pagar para entrar no país, não tinha voo, como é que vocês fizeram para vir? E quando que foi isso? ah, um, dura 3 meses para entrar na Nova Zelândia. Um, A gente ficou tentando, em, desde que a gente chegou praticamente, a uhum, gente já começou a consultar voos e opções para vir, né? yeah, E acho que a gente chegou, acho que foi meio de março, 15 de março. uhum, O único voo que apareceu no nosso radar, nas nossas pesquisas, acho que foi final de abril. Foi o primeiro que hum, apareceu que dava para vir para cá. Era sim. aqueles voos de repatriação e nem estava saindo do Brasil, estava saindo da América do Sul, eu não vou lembrar agora se era Peru, Chile? Chile, não vou lembrar agora. Mas a gente não conseguiu esse. Questão de visto, que eu não tinha visto, a gente ainda não era nem casado. Então, assim, para eu entrar aqui ia ser muito difícil, né? Sim. Mas a gente continuou tentando. E aí o próximo voo que apareceu foi o que a gente conseguiu. Foi um voo de repatriação de chilenos que estavam na Austrália. Não era, tinha nada a ver com Nova Zelândia, mas
era o único que tinha. E aí a gente teve que comprar uma passagem São Paulo para Santiago e depois uma outra passagem de Melbourne para Nova Zelândia, porque o voo longo era só esse que tinha disponível, que era Santiago-Melbourne, era o único que tinha. Mm. E foi o que a gente conseguiu e conseguimos embarcar. Aí eles me deram um visto, aí deu tudo certo dessa vez, eles me deram um visto de turista de 6 meses. Mhm. Até tiveram uma compaixão, me deram 6 meses de visto. Ô Bailey, quando vocês chegaram, não era aquela situação que tinha que ficar, sei lá, 2 semanas, uma coisa assim? Tem que pagar para entrar? Na época, a gente não pagou, né, Não, a nossa quarentena. porque a gente estava quase as primeiras pessoas para É. entrar em quarentena, então não, a gente não podia, we didn't have to pay. A Não gente precisava pagar. não precisava pagar. Lucky you. Yeah, 2 semanas, É. mas não foi fácil ficar na quarentena, ficar uma quarto muito pequena, Hum. só sair do quarto 1 hora por dia. And that time, how many weeks were you? 24, yeah, 24 Yeah. weeks. Wow. Did you start the prenatal test and stuff like in Brazil, or you haven't even? Not No, you really. could, I think I you, went to one. yeah, you did, yeah, Just don't know if you 13. started. Yeah, I went to one appointment in Brazil at like 14 weeks, and then that was it. And then I came to New Zealand and they were like, "You're pregnant? We haven't heard from you." Like they were so confused because they had none of my records. Yeah, so it's funny. But then how did you do to choose midwife in the middle of this crisis? Uh, How was it to deliver a baby? Because like it was a time when like the partner could not go in. yeah, that was scary. By the time she was born, Isla was born in November 2020, it was kind of over. Like they got a little bit better. There was like a gap, there was a break in all the crazy rules. So we were only allowed one person, but that was okay. One person is enough for me. So it was okay, but Just. we were quite lucky with that. Were you afraid at any moment, like of this whole situation and being pregnant? Or you were like, no, it's gonna be all right. I think the scariest part was being in Brazil, being pregnant in Brazil for my first trimester. I think we were in Brazil for 20 weeks of my pregnancy. So that was crazy because we didn't know when we were going to come back to New Zealand and if we were going to get there in time. And I was a bit scared to give birth in Brazil in like another language, another culture. So I was relieved when we were able to come back to New Zealand. E Rodrigo, ela dando a luz, ela ali, né, preocupada, focada no bebê de vocês. Você estava trabalhando? Não, porque, na verdade, eu estava com visto de turista ainda para 6 meses, então eu nem podia trabalhar. Aí a gente, eu acho que uns 3 meses mais ou menos, até antes, a gente aplicou para o. Qual visto era? Partner Partner work Work Visa. visa. É. Então eu apliquei para esse visto, acho que com 3 meses que eu estava aqui. Então eu tinha mais 3 meses de visto ainda de turista, né? E fiquei na espera. E aí, acho que quando eles não te dão um visto, eles dão um. Ínterim. Isso. E aí eles até chegaram a emitir esse visto para mim em dezembro, porque meu visto vencia dia 31 de dezembro de 2020, o de turista. E dia 31 de dezembro de 2020 foi quando eles me deram o visto de trabalho. Então demorou 6 meses, não sei se foi proposital, não tenho ideia, mas eu apliquei o visto com 3 meses antes de vencer o meu de turista, né? Então eu não podia trabalhar. Então na época, em novembro, quando a Ayla nasceu, eu não estava trabalhando. Uau. Yeah. Depois que você finalmente conseguiu seu visto de trabalho, você conseguiu arranjar um trabalho? Sim, foi. Acho que ainda assim eu não estava assim com muita pressa. Obviamente que eu queria arrumar um trabalho rápido, mas eu não queria simplesmente arrumar qualquer trabalho, né? Eu falei, eu
já que agora eu tenho visto que eu posso, finalmente tenho visto que eu posso trabalhar as 40 horas e usar, provavelmente, né, na minha cabeça, usar a minha formação de lá do Brasil, que eu já tinha nessa área que hoje eu trabalho, que é a área de usinagem, né? Falei, então eu vou procurar um pouco mais específico, né? E eu fiquei, acho que umas 3 ou 4 semanas ainda, depois de conseguir o visto, fazendo aplicações para alguns trabalhos e até fui chamado para acho que dois, e eu recusei porque eu queria uma coisa mais específica e consegui. E foi um processo de 4 semanas, mais ou menos. Então, eu comecei a Aí em trabalhar Christchurch. em fevereiro. Yeah, Christchurch. Mas tem empresa nessa área? Em Christchurch? Tem muita. É? Que tipo de coisa vocês fabricam por aí? Na verdade, era um pouquinho fora da minha área, mas ainda conectado, porque eu trabalho com CNC, que é uma usinagem, digamos assim, todo baseado numa programação de computador, né? Então, eu sei fazer tudo manual, que é a usinagem manual, mas eu prefiro o computador, né? Então, eu entrei nessa área, mas era para trabalhar nessas que eles chamam de joinery aqui, né? Que é, né, com madeira, né? Mas era um operador de máquina CNC, mas para trabalhar com madeira. Então, foi uma experiência legal para mim, que eu nunca tinha feito no Brasil, que eu só trabalhava com metal. Então, o início foi isso, foi nessa área. E essa área tem muito, e não só aqui, né? Tem, acredito que na Nova Zelândia toda tem muito, né? Essas joineries, porque muito móvel planejado, muita cozinha, banheiro, tudo tem móveis planejados de madeira, né? Que, aliás, é CMC ou CNC? N, CNC. O que significa esse CNC? Bom, é Comando Numérico Computadorizado, a tradução, que também funciona para o inglês, né? Então, é um comando numérico que é programado, que usa um computador para para programar e para rodar esse programa na máquina, né? Então, é uma máquina que trabalha por coordenadas, tudo baseado nessas coordenadas que um software gera, né? E aí você falou que você não precisou, então, passar por NZQA, você Não, conseguiu um emprego. eles só me pediram meu currículo, é, eu acho que foi só. Tipo, porque eu até cheguei a traduzir meu diploma, mas foi uma tradução, eu acho que não foi nenhuma tradução juramentada, nada do tipo. Foi só uma tradução para eles, digamos assim, para eles entenderem o que estava escrito em português no meu diploma. E aí eles aceitaram numa boa e foi Não assim. chegou a fazer um trial? Ah, não, eu fui contratado com acho que aquele período de 3 meses acho que é comum isso, né? Experiência ali, que é em qualquer momento, ambas as partes podem romper esse contrato, né? Mas foi assim, não fiz nenhum, vamos dizer assim, um dia ou uma semana para provar que aquilo era real, né, no meu currículo. Não, já me contrataram direto. And while that, you were taking care of the baby. You were focused on that. Yeah. How was maternity for you? Good. I think it was difficult being back in New Zealand, I think. And then also with a baby. um, yeah, and we left Europe so fast, and then we were in Brazil, and then all of a sudden we were pregnant, and then we were back in New Zealand. So it was very like, oh my goodness, it took a while to come to terms with being back in New Zealand because I think for me, I love being overseas and I love traveling and seeing other cultures. I like New Zealand, but yeah, I didn't know I was going to be back so soon. Anyway, your parents are gonna be happier, right? If they can be around grandchild. Yeah, Yeah. we have 2 kids now, so grandchildren. Mm. You had your first baby, Yeah. and were you back to work right after, or were you the type of mom that takes like focus on the kid, and what was your choice? I tried to work actually. I tried to start an English teaching in New Zealand. I tried to start teaching English to Brazilians, but it failed. Well, I just didn't have the time or the capacity to keep it going. So that stopped. And then I got pregnant with the next one.
quite quickly. So, Uhum. yeah. Rodrigo, e seus pais tiveram a oportunidade de ver seus bebês? Sim, eles vieram, que a gente ficou quase 2 anos em Tauranga, e quando a gente ainda estava lá, eles conseguiram vir para Nova Zelândia. Eles ficaram aqui 40 dias, eu acho. Foi um Mhm. pouco mais de um mês, e foi logo quando a nossa segunda filha, a Luana, tinha 3 semanas, eu acho. Ela tinha 3 semanas. Yeah. Então eles chegaram quando ela estava com 3 semanas e ficaram 40 dias aqui. Então conseguiram ver a Ayla com 2 anos e a Luana com, né, alguns dias. Vieram meu pai, minha mãe e meu irmão, no caso, também. E aí, meu irmão, graças a Deus, a gente conseguiu um jeito e ele ficou. Mhm. Ah, era o que eu ia perguntar também. Geralmente o povo fica. É, Você já pulou essa parte que vocês estão em Tauranga. Como é que você, de Christchurch, foi para Tauranga? a gente mudou muito, né? Muita coisa acontecendo, muitas Yeah. mudanças. Ah, Foi difícil para voltar para Nova Zelândia e ficar em Christchurch, porque eu fiquei aqui durante a escola alguns anos. Então, eu acho a gente queria criar uma vida nossa. Uhum. Então, a gente foi para Tauranga para, não sei, mas fazer por algo que Tauranga? diferente. Hum. Na clima, também Praia, praia, Ilha ilha, Norte, Norte, sim. Ilha Norte. A gente pensou, saindo daqui da Ilha Sul, que Christchurch, na nossa opinião, é a melhor cidade daqui da Ilha Sul, né? A gente não iria para nenhuma outra cidade para morar, né? Se estabilizar. Então, pensando na Ilha Norte, a gente começou a fazer umas pesquisas e viu que Tauranga seria uma opção muito boa para nós, com o que a gente queria. Aí eu comecei a aplicar para uns trabalhos, deu certo, me chamaram e aí eu falei para ele aí, agora tem uma proposta de trabalho, é agora ou nunca. Ela falou, bora, vamos. Yeah. Foi muito boa morar lá 2 anos, mas difícil também ficar fora de família e também a Ilha Norte é muito mais caro, então foi difícil. A gente tinha voltar para Christchurch também porque Luana estava nascida, Tinha nascido. tinha nascido e com 2 crianças fora de família foi difícil. Uhum. Acho que não foi difícil de tomar essa decisão, porque família pesa muito, né? Ter a Uhum. família perto. E por mais que Tauranga ainda está no nosso coração, é uma cidade linda, a gente gostou, foi um tempo muito bom, mas Uhum. a gente não se arrepende nem um segundo de ter voltado. E, Bailey, você está conseguindo criar suas meninas falando português? Sim, yeah. Eu acho que eu estava melhor em falar. I was better at speaking Portuguese when Isla was younger. The first one was younger, um, because I don't know how to say it. Her vocabulary matched my lower vocabulary, but now that she's older, muito mais difícil para falar com ela, coisas complica com- Complicadas. complicadas. Hum. Então, é o papai que tem que ensinar também, né? Sim. Ensina a mamãe e meninas. Ela entende muito, mas para falar é um pouquinho mais difícil para ela. Às Mas, vezes eu falo com ela, eu tenho que perguntar. Ela vem falar comigo, pede uma coisa em inglês, e aí eu olho para ela, finge que eu não estou entendendo. E aí eu, tipo, pensei, será que eu tô sendo, né, maldoso fazer isso? Mas aí eu insisti, e eu via que se eu insistisse, ela falava. Ela sabia o que falar, Hum, como falar, perfeito, mas o inglês sempre, sempre, sempre vem primeiro para ela. uhum, Acho que agora tá mudando um pouco, porque tudo que ela assiste de televisão, qualquer coisa assim, é sim. sempre em português. A gente sempre tenta Uhum. achar conteúdo que seja português. E Nada com papai, sempre é, português. Yeah, eu sempre que eu falo yeah. com ela,
vamos dizer assim, 90%, às vezes eu tô meio desligado, ela vem e fala um negócio em inglês comigo, eu já respondo em inglês mesmo, depois, nossa, eu falei inglês com ela, né? Mas 90% do tempo eu falo com ela em português. Muito Yeah. bem. Também tem uma escola no Christchurch que ela vai começar Semana que vem? essa semana que vem, se alguma pessoa em Christchurch. Ela se chama Jessica, Uhum. é uma casa de home-based care in Christchurch. So, really cool. É. Ela fala só português com as crianças. Ela Eu tá, acho que eu vi alguma postagem yeah, dela. yeah. Sim. Ela tá muito novo. Eu acho É, que a ela Ayla vai tá ser a primeira. primeira criança. Acho que já tem mais uma menina. Sim, uma menina. É, Mas tem, eu acho, 4 espaços para 4 mais crianças. a gente Uhum. vamos acelerar o processo de aprendizado dela, porque eu trabalho o dia inteiro, né? Então eu chegar em Uhum. casa e falar com ela, vamos dizer assim, das 3:30, 4 horas da tarde até a hora dela dormir, não é o suficiente, né? Então a gente decidiu, vamos colocar ela numa escola e acelerar esse Sim. processo, porque ela entende tudo. Tudo que fala com ela em português, ela entende. Então, Uhum. Muito bem. E é importante porque aí depois consegue conversar com titio, vovô, vovó, né? Sim. sim, Tem priminhos também ou não? não. Por enquanto, não. Primos. Cousins. Yeah, cousins. Not Prim, from your side. no, or his, no, Não. none. Your only child? No, I have a younger brother, but he's no kids yet, just engaged. I see. Yeah. Ah, Eduardo is single. É, o meu To all irmão. the listeners. é bom partido? É bom partido? É garoto de família, muito bom. Recomendo. Fazendo a propaganda aqui então, né? Depois a gente bota uma foto aqui. Ó, Yeah. gente. Esse aqui. And did you have any like cultural clash or was it all smooth? Nothing different? I think nothing major. Nothing major, but lots of little things. Like we grew up quite differently. So, and then I think in New Zealand, family is, or I think to Brazilians, family is more important, and Brazilians are closer to their family. New Zealanders, not so much. So, yeah, I think for me, it's something to learn that I don't know how to say it. Just in case his parents will be watching. Yeah, they're just a lot closer, and they know like every Brazilians know more about each other. New Zealanders are more private, so I had to get used to being more public. Oh, something that is a big thing that we always have arguments over is when our kids get sick. Rodrigo wants to take them to the hospital. And like if they vomit one time, they need to go to the hospital and get looked at and injections and get like hydration. And I'm like, no, they'll be okay. They can just sleep and it'll be fine. And I think that's classic New Zealanders, a little bit more laid back. Brazilians like to go to the hospital. I don't know. Yeah, I agree. Yeah. But I think I understand. I'm not sure if Rodrigo will agree with me, but at least what I talk to people and what I also see. The preventative in New Zealand is no, it's zero, nada. It doesn't exist. But in Brazil, for example, we take the kids to see the pediatrician every year. Or like when they are 1 year, until they're 1 year old, like you take every month and you're gonna do the weighing, you're gonna do like you're gonna check the hormones, you're gonna check everything. You take to the dentist, you do all the checks. Yeah. But here you don't do
anything. And if you take to the doctor, they're going to be asking you, why are you bringing your kid? Your kid is healthy, Yeah. isn't it? Yeah, that's true. So that's why I believe Rodrigo grew up in that kind of environment where we do check the kids. We see if everything is really fine. Yeah. Mm. Whereas I don't. I think I'm like, oh, they'll be okay. They're not like, I think it takes me longer to take them to a doctor to check something. They have to be really, really sick. Between all these movements of like cities and things and going on, where did your business start? How did it come up? Eu acho que tudo começou quando ela estava vendo algumas postagens e ela me mostrou alguma. Eu não, a gente não lembra, a gente já fez essa pergunta pra gente mesmo e a gente não consegue lembrar exatamente o porquê e como, o que que foi aquele start, assim, mas eu acho que foi algum vídeo que ela me mostrou e ela falou, ah, que legal isso aqui, parece as máquinas que você trabalha e tal. E aí eu falei, muito parecido isso aqui. Aí comecei a tentar explicar para ela, e ela, tipo, já, né, não quer nem ouvir, só tava prestando atenção no que estava sendo feito no vídeo ali, não queria saber da teoria, né? Mas eu acho que foi assim que começou, e aí a gente começou a fazer mais pesquisa. Mas o que que é uma máquina de corte a laser? E aí a gente começou a pesquisar. Ah, parece que dá para a gente começar alguma coisa nessa área, vamos investir. Aí tudo é um pouco mais difícil aqui na Nova Zelândia, porque está muito longe, então todas as nossas pesquisas mostravam coisas nos Estados Unidos, Sim. e aí importação era muito difícil, muito caro. Bom, e foi, já tem 6 meses que a gente começou, acho que já tem Sim. 6 meses que a gente começou, mas realmente foi de ver um vídeo assim que a gente achou interessante, e é possível de se fazer. E eu pensei que tinha muita relação com a minha experiência. Depois que a gente começou, eu vi que eu tive que aprender muita coisa. Mas de início eu falei, não, isso aí vai ser tranquilo. Eu já tenho experiência já com um maquinário muito parecido com isso e tal. E aí a gente achou uma máquina aqui na Nova Zelândia. Tem uma empresa que vende essas máquinas novas e a gente entrou em contato, mas a gente conseguiu achar uma pessoa que estava vendendo uma usada que comprou dessa empresa e era aqui em Rolleston, que é 20 minutos aqui de Christchurch. E a gente foi um dia lá, viu a máquina, gostou, comprou essa máquina e foi aí que tudo começou. Não foi assim, não posso dizer que não foi bem pensado, porque a gente fez bastante cálculo. Óbvio que a gente não queria entrar em uma coisa que não fosse dar lucro para a gente, mas foi muito rápido. Assim, não levou muito tempo de pesquisas e vamos planejar para o ano que vem. Não, vamos fazer e vamos fazer agora. Eu Com acho, duas crianças no meio de tudo isso, né? Então, eu acho que eu queria fazer alguma coisa sai da fazendo uma mãe só. Does that make sense? Não. Sair da vida de mãe só, né? Yeah, sair ah, da vida da vida da mãe. Yeah. Eu estava pensando em voltar para trabalho. Eu estava pensando o que eu vou fazer. Vamos comprar essa máquina. Eu porque vou aprender. você também pensou que daria para trabalhar de casa, né? Sim. Não iria exigir aquelas, sei lá, um part-time ou até um full-time, Yeah. né? Ficar ali aquelas horas e ter que colocar as duas meninas na escola. Isso foi difícil para encontrar algum trabalho que Aceitasse. aceitar sua vida com crianças, Uhum. com as horários, com uma horário boa. Uhum. E aí você comprou a máquina, mas assim, com a intenção de fazer o quê? Oferecer que tipo de produto? Uma mistura. Eu estou fazendo coisas do bebê e as crianças, tipo signs, Placa? sinal das Placa, placa e gifts, como que fala gifts? presentes, Presentes, lembranças. presentes, lembranças, personalizada. Eu acho Uhum. muito boa quando você pode colocar seu nome ou Uma frase uma importante frase ou importante, alguma coisa especial para você. Então,
a gente está fazendo coisas personalizadas e Decorações. decorações. Também foi Natal e a gente fez collection, Uhum. Coleção. coleção de Natal, ornaments, como que fala? Ornaments, Christmas, Decoração. algumas coisas assim. A primeira intenção era se preparar para o Natal, porque tinha bastante coisas que a gente queria fazer para colocar em árvore de Natal, que daria para fazer bastante coisa personalizada. Então, assim, o nosso foco foi para o Natal. Aí a gente acelerou bastante o processo, envolveu muitas horas nós dois fazendo design ali no computador de várias coisas, personalizando bastante coisa. E aí a gente começou a estudar o que fazer com madeira, que foi uma coisa que a gente fez bastante, com madeira, acrílico, e também a gente fez alguns carimbos, então trabalhando com borracha também. Acho que os materiais que a gente trabalhou foram mais Stamps. carimbo. Kind of. Acho que foram esses materiais que a gente Yeah. pesquisou bastante. Eu sei que tem um pouco mais de coisa que dá para fazer também usando Yeah. essa máquina, mas Tam- o nosso foco foi isso. Sim. Na verdade, eu quero fazer algumas coisas para mim e É. eu quero compartilhar com pessoas. Uhum. Se alguém quer essas coisas também. Uhum. Mas aí, por exemplo, como é que você vende? Tudo sob encomenda? Ou você tem, por exemplo, alguma loja que você tem uma parceria e você pode expor seus produtos? Ou você abriu um stand na frente da sua casa? Como que funciona? Pouco, né? A gente fez quase tudo isso que ela falou. Yeah. Sim, uma Estamos parceria bem. com uma loja, tem praticamente uma loja que ela conseguiu um contato e tem alguns produtos, não sei se ainda tem, mas pro Natal a gente colocou à disposição. Sim, mas tem uma Uhum. website, eu acho na the majority, Maioria. maioria online. Que inclusive foi ela que criou o site, programou do zero, aprendeu no YouTube, fez tudo sozinha. Eu acho que a Era. gente ia ter que investir, gastar um pouco com isso, mas ela falou, não, eu vou fazer, determinada, eu vou fazer, e conseguiu fazer o site completo e Oh, editou tudo lá. yeah. Tá de E, parabéns. aliás, já fala o site, por favor, porque quem estiver ouvindo, né, não vai ver pelo vídeo, mas qual é o Como site? www.remarkablecreations.co.nz. And you deliver only in Christchurch or through whole New Zealand? All of New Zealand. So it's gonna be the price plus shipping. Yes. O que que você vê de futuro? Não sei se eu posso perguntar para o Rodrigo ou se seria mais para a Bailey, Hum. dessa empresa. Aonde você quer chegar com isso? Eu acho, não sei, porque todo mundo falou que quando você começar uma empresa, você vai pegar muitas outras ideias. Uhum. Isso é verdade, porque agora estou pensando em começando muitas outras empresas. Hum. Mas com essa, eu quero fazer placas de casamento. É, tudo que está no nosso site, eu acho que a gente quer manter lá. Então, acho que isso é uma coisa que a gente quer começar a entrar um pouco mais nessa parte de casamento, fazer essas decorações e placas e, né, mais específico assim para casamento, porque atualmente a gente tem alguns produtos que digamos que é bem personalizado e isso Yeah. envolve muitas horas de Sim. trabalho. Então, não é que a gente não gosta de trabalhar, né? Mas acho que You can't assim, say that, talk about. não, eu falei, não é que a gente não gosta de trabalhar, mas é que eu acho que como envolve muitas horas de trabalho para fazer um design. Pega aquela placa ali, vamos mostrar. Que tem um aqui, inclusive, na nossa frente aqui. Por exemplo, essa aqui. Isso aqui é não sei se o reflexo vai dar para ver, mas isso aqui é uma foto que ela pegou e ela desenhou em cima dessa foto e recortou. Então aqui tem duas camadas de acrílico, um acrílico transparente e um acrílico preto aqui, né?
Então aqui tem muitas horas de trabalho para chegar nesse produto final aqui que, assim, a gente não tem um lucro muito grande. Tem outros produtos que a gente conseguiria talvez vender um pouco melhor, ter um pouco mais de lucro. Porém, isso é uma coisa que ela gosta muito de fazer, essa Yeah. parte mais artística, assim, sabe? De fazer Sim. esse design na mão, porque isso aqui ela faz no iPad, né? Desenha por cima da foto ali. Então, ela gosta muito disso. Então, acho que a gente ainda quer manter tudo isso, mas, como eu disse, entrar um pouco mais nessa área de casamentos, que acredito que seja uma área muito boa, que a gente consegue um pouco mais de lucro, assim, né? Mas, Rodrigo, aqui na Nova Zelândia a galera não se casa. A galera só junta os trapinhos. Tá alguém aí para me provar o contrário ainda. Não, tem um pouco de razão. Vocês se casaram? Bom, a gente se casou no Brasil, num Yeah. cartório, sem festa, porque estava na época de Covid no Brasil. Covid. Mas em um mês, Um mês. a gente vai fazer a nossa renovação de votos, que vamos dizer que vai ser o nosso casamento. Sim. Então a gente vai fazer a festa, né? Yeah. E aí a gente vai ter toda a nossa decoração feita por nós mesmos. And what about you, Rodrigo? O que que você quer na sua profissão? Onde que você quer chegar? Ou você quer que a Bailey fique rica e aí você não precisa mais trabalhar? Não, eu vou ajudar ela, né? Yeah. É, Eu acho muito bom se pode trabalhar as dois. That makes juntos, no né? sense, sorry. That made no sense. Não, eu acho que eu tinha um plano, vamos dizer assim, antes de tudo isso começar, dessa empresa nossa começar, que era me envolver mais nessa minha área, partindo um pouco mais para não, vamos dizer assim, na operação e mais na programação. Então, ao invés de estar ali na frente da máquina e operar essa máquina, eu queria partir para um outro braço dessa área que seria a programação, que é passar todo esse programa para a pessoa que vai fazer a operação, que é o que eu faço atualmente. Então, antes desse negócio todo começar, esse, vamos dizer que era o meu plano 100%, assim. Qualquer pessoa que me perguntasse, o que que você quer? Eu quero migrar para programação. Mas isso envolve um pouco de aprendizado, né? E a oportunidade dentro da empresa para aprender e para subir de cargo, né? Então, vamos dizer que não é um processo que acontece em um mês. Seria um ano ou 2 anos de aprendizado focado ali para migrar. Então, atualmente eu penso mais que em algum momento, não sei quando, eu vou largar tudo isso para focar na nossa empresa e como a Bailey mesmo disse que a gente tem alguns outros planos que a gente quer para não ficar só nesse business, mas né, expandir para outras coisas. Então eu acho que eu vou acabar largando mão de tudo isso que da minha experiência para focar nisso e nos próximos planos nossos. Então, a minha perspectiva mudou muito nos últimos 6 meses, que foi quando a gente iniciou. Então, eu acredito que, não posso dar uma data, né, mas de quando isso vai acontecer, gostaria. Mas eu acredito que o foco vai ser trabalhar, vamos dizer assim, trabalhar para nós e focar nos nossos negócios em breve. Não sei Yeah. quando em breve, mas em A breve. gente quer comprar uma casa. Sim. Yeah. E como é que faz se alguém quiser entrar em contato sem seu website, o perfil do Instagram, por exemplo? Não sei. Yeah. Perfil do Instagram melhor e tem link do website lá também na descrição. remarkablecreations.nz. remarkablecreations.nz. Ok, então, para quem quiser, recomendo então vai lá, visita o site deles, vê cada criação bonita que eles têm. Inclusive, me chamou muita atenção quando eu vi a postagem da Bailey no grupo de Christchurch. E espero que vocês tenham bastante encomenda para o Dia das Mães, né? Se quiser fazer alguma lembrancinha personalizada. Bom, então, para quem estiver ouvindo e vier falar com a gente pelo Instagram, vai ser melhor. Yeah. E falar que veio por recomendação da Maia, que escutou pela rádio, Mhm. vai ter 10% de desconto. Yes. 10% de desconto. Ok, então, galera, vai lá, hein?
dá uma olhadinha pelo menos no site, vai e apoia, né, os nossos empreendedores brasileiros, nem que seja para curtir a página, segui-los, né? Eu acho que não custa nada, né? A gente dá uma curtida, deixar ajudar o povo, né? Quem não Uhum. gosta de pelo menos um carinho desse, não é mesmo? Sim. Não custa nada, como Eu eu posso sempre fazer qualquer coisa em português também, eu posso escrito. feito. Então tá. Meus queridos, muitíssimo obrigada. Espero que vocês tenham se divertido e a gente vai se falando, porque eu tenho certeza que vai ter, assim, muito sucesso na empresa de vocês, viu? E você Uhum. também, Maya. Thank you so much. Muito Yeah. obrigado. Então, gente, vocês viram que casal fofo, que queridos, né? E ó, promete pra mim que vocês vão lá no site deles, dar uma curtida, dar uma olhadinha nas peças que eles estão produzindo, o que é que esses empreendedores estão fazendo, porque esse carinho, esse apoio é muito importante, sabe? Principalmente para criadores de conteúdo, empreendedores pequenos, né? Quem tá começando, porque acredite se quiser, viu? É através daí que a gente consegue pelo menos continuar tendo força para seguir, porque o caminho não é fácil, né? Quem é empreendedor sabe, né? Vocês podem concordar comigo. E aliás, você também é um empreendedor? Você também quer contar sua experiência de vida, seu projeto, quer deixar dicas para outras pessoas que de repente estejam passando por uma situação igual à sua? Entre em contato comigo que de repente alguém pode se beneficiar com as dicas que você vai dar, pode sentir melhor depois de você contar a sua história. É, eu sei, a gente acha que não tem nada para contar, mas tem sim. Que hora Brasil? Brasil com Z, seja pelo Facebook, Instagram ou aqui mesmo no YouTube, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e os amigos da comunidade brasileira, aonde quer que seja no mundo. Ah, e se você ainda está assistindo até aqui, que tal assistir algum desses outros vídeos? Pode ser que eles sejam interessantes para você. Me conta lá depois se você gostou, tá bom? Um grande abraço, que a Kaki te ano!